Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Dari Tópico, seu blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso da educação do aluno, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos, tá? Bem-vindas ao nosso espaço, você que me acompanha de longa data, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, de Erro Grupos, Erro Respostas, muito obrigado a você que acompanha a gente, que resiste bravamente pelo e-mail, muito obrigado. Deixa eu mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho, mano, Papai Timo de Montão. Hoje, dia 30 de novembro de 2023, o meu relógio são exatamente 21 horas e 9 minutos. Em ponto, eu falo ao vivo definitivo da cidade de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, na data de hoje eu queria falar um pouco. Eu conversei no nosso canal com os internautas, comentando um vídeo de um jornalista da Band News, da Band, né, falando sobre a evasão escolar, comparando ricos e pobres, e falando sobre o EAD, a graduação EAD. E eu gostaria de fazer algumas considerações para não ficar só lá no grupo, né, para que nossa fala possa ser compartilhada para outras pessoas. Olha só, a evasão escolar. Quando você vê a base da pirâmide, né, o setor que vai mais empregar é a base da pirâmide. Você vai subir a pirâmide financeira, socioeconômica, você vai afinando, né? Há uma funelagem, é um funil, tá certo ou não? Então, quando o jornalista aí, ele tenta comparar ricos e pobres, que os ricos conseguem em números de 100 com 100 pobres e 100 ricos, muitos conseguem terminar aí o ensino médio e os pobres com 24 anos tardiamente conseguem aí terminar o ensino médio. Veja só, tem muita gente que escolas caras aí que tem por aí, né, pelo Brasil inteiro, mensalidade cara. Se aquele aluno repetir de ano, o pai ou a mãe tira o aluno da escola. Então você sabe, você que deu aula aí, professor, você sabe disso, os esquemas dos gabaritos, tá bom? Isso é verdade. Você sabe que isso acontece, infelizmente. Então a pessoa tira conclui lá o ensino médio, mas não quer dizer nada. Quer dizer que ele tem um certificado, mas aquele certificado de conclusão do ensino médio atesta que ele realmente possui aquele conhecimento? Vamos ver. Aí você vai, aquela pessoa abastada, quando vai fazer o ENAD, o Enem, aí você vê umas rupturas ali, tá certo? Aí você vê depois esse aluno que está na graduação, você vê lá o ENAD, que é o Exame Nacional do Ensino Superior da graduação, você vê os números também, né? Você vê que os cursos estão caindo a qualidade. Isso é verdade. Agora, também é verdade que as motivações do pobre são outras. Ele nasceu naquela condição e é essa a realidade. Nós temos que lidar com o real e como sair, melhorar essa questão. Onde eu estou? E por outro lado, nós temos que buscar, por exemplo, teve uma aluna que saiu do ensino médio, abandonou a escola e começou a estudar em casa para o vestibular. Tá certo? E ela passou no vestibular da FUVEST, inclusive ela tem uma porcentagem lá de síndrome de Down, né? Uma coisa assim, não me lembro bem, né? Mas foi uma notícia lá que o pessoal queria deixar, não queria deixar, foi para a justiça, enfim. Ela passou na FUVEST. O que pediram para ela foi questões que todo mundo que acaba o ensino médio é pedido. E ela conseguiu ir melhor que muita gente de escola rica, de escolas aí de pessoas que são ricas abastadas. Ela passou em 5º lugar. Tá certo? Na FUVEST para engenharia. Então a motivação e a vontade é um diferencial. Tá certo? Então, sem isso aí, nós temos que estudar, comparar essa pessoa que mesmo pobre, um ambiente, entre aspas, desfavorecedor,
foi lá e conseguiu. E uma pessoa no ambiente favorecedor, rica, abastada, quando vai fazer a prova não consegue ir bem. A gente vê ministros do Supremo aí com dificuldade de comunicação, com dificuldade de elaborar frases. Pô, é complicado. Escreve Meu, é complicado, hein? Então você vê isso acontecendo nos altos cargos aí. E são pessoas que tiveram aí uma boa educação, né, entre aspas. Então, tem coisas que estão além da educação. Você ter lá o diploma, o certificado é uma coisa. Mas e a experiência que cada um tem de vivência e assim por diante? E o ambiente que nós estamos vendo aqui nos meios televisivos, aí na sociedade, são estímulos que não valorizam a educação, valorizam outras coisas, outros atributos, é a apologia às drogas, é o sexo livre ali, né? Essas questões aí, as punções, né? E aí a pessoa só fica naquela parte erógena, né? Animalesca ali, não consegue sair disso. Tá certo? É esse ambiente que nós temos aí hoje. Então você não consegue comparar. Não dá para você comparar uma coisa com a outra. Você tem que fazer uma equivalência. Por isso que nós temos as variáveis, né? Para entendermos certos fenômenos aí, que nos mostram algo que pode ser que sim, pode ser que não. Então, nossas premissas parecem que são verdadeiras. O jornalista falou ali, parece que são verdadeiras, mas elas não se sustentam. Correto? Por exemplo, todo peixe vive na água. O golfinho vive na água. Logo, o golfinho é a tendência a falar peixe. Mas o golfinho é um mamífero, né? Então você vê essas questões aí, a premissa parecia verdadeira, peixe, mas uma análise mais aprofundada ela não se sustenta. Então, a educação, né? Nós chegamos até aqui desta forma aí, e sempre há e haverá a motivação e a vocação. E nós temos também uma questão aí da base salarial, que muitas questões equivocadas aí, tem muitos ferramenteiros, tem na aeronáutica, na metalúrgica, profissionais aí que ganham muitíssimo bem. Tá certo? Estão felizes e satisfeitos na sua profissão. Porque a impressão que temos é que se você não tiver um canudo superior, você não é ninguém, são Zé Ruela, você não vai ascender economicamente. E a gente vê pessoas que conseguem ascender economicamente nessa base aí. A pessoa começa a ganhar um pouco mais, ela começa a comprar, ela pega a casa dela, faz um cômodo no fundo, aluga, aquele dinheirinho ela vai fazer outra coisa, daqui a pouco ela tem 2 casinhas de aluguel, ela vai se desenvolvendo economicamente. Né, o empreendedorismo. E às vezes o rico ali, que tem a fortuna garantida do pai, não consegue aumentar o patrimônio do pai e ao mesmo tempo ele detona o patrimônio do pai. A gente já viu isso acontecendo, tá certo ou não? Então tem a vocação, você tem aí as vontades aí, você tem aí as buscas e as necessidades, e como que a gente pode fazer para sairmos dessa situação. Né? Então a base da pirâmide é essa aí. Muitos jovens iludidos por entrar na faculdade ali vão para os ensinos superiores e depois ficam desempregados e aí vão trabalhar, né, no braçal. É melhor você descobrir um nicho dentro da base da pirâmide, se tornar bom ali e vai crescendo. Aí a pessoa pode se tornar o chefe daquele setor. Depois a pessoa pode ir estudando um curso superior relativo ao que ele está fazendo. Então ele vai agregar valor ao que ele está fazendo. Mas aqui no Brasil é tudo errado, tudo ao contrário. A pessoa tem um diploma e depois agora vou ficar inteligente. Pô, tá tudo ao contrário o negócio desse aí. Então, a pessoa tem um diploma, as baixas qualidades é verdade, mas tem sempre a pessoa que vai fazer com limão uma limonada que rema contra a maré. Essas pessoas existem também. Então,
o modelo que nós temos aí, os paradigmas que nós estamos seguindo aqui na educação brasileira são equivocados. Esse é um problema sério. Tem muitas crenças aqui que estão arraigadas aí, incrustadas no meio educacional, que é muito, sobretudo nas universidades, que é muito difícil de você tentar fazer uma coisa, tentar questionar sobre essa questão. Houve um médico uma vez, né? Esqueci o nome dele. Ele era austríaco, uma coisa assim. Ele descobriu que lavar as mãos poderia salvar a vida das mulheres que iam ter filhos, né? E a criança também. E os médicos naquela região, naquela época lá, tal, não lavavam as mãos, né? É um hábito, né? Então a ciência, consenso, tá certo? Wink dizia que não. E aí ele falou sobre isso, o pessoal achou ele como um taxista, terraplanista e o caramba 4. E aí o que acontece? Ele foi tratado como um louco, morreu no hospício e no futuro conseguiram provar que ele estava certo. Tá certo? E aí quem vai pagar esse preço? Então, quantos equívocos já temos na educação? Só que a educação, um erro agora, você vai descobrir daqui 20 anos. É muito sério, é muito grave a questão. E tem pessoas nas universidades falando verdades absolutas ali e fala assim, pô, mas peraí, cara, você tem certeza disso? Olha só os números aqui, ó, do ENAD, do Enem, tá certo? Do PISA internacional. Olha os números aqui, pô. Mas por outro lado, veja esse aluno aqui que né, que está com uma nota diferente aqui mesmo, com tudo desfavorável. Esse cara tem que ser estudado, tá certo ou não? Então é isso aí, meu amigo, minha amiga, tudo de bom pra você, duvide de tudo, depois duvide da dúvida de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, vai tomar, tchau.